Tokyo Killers é escrito originalmente em 1985 do autor Jiro Taniguchi. Aqui no Brasil ele foi publicado pela Pipoca Nankin no ano de 2022. Ele é um apanhado de histórias de assassinos em série do Japão de Tóquio. E é umas histórias assim, meio retroativas por ter uma pegada dos anos 80 mesmo. Então, aqui você vai ver mais uma história assim, um sistema de tramas mesmo, e com o autor trabalhando bem com o noir, né? Que esse contraste que ele tem com preto e branco. Então, essa imagem aqui dá pra ver bem isso. E durante essas 5 histórias que são contidas aqui, você vai ver essa pegada de histórias assim simples que mostram um Japão sujo, eu diria assim. Porque você vai pro subúrbio mesmo do Japão e vê o que mais tem de errado, né? E é uma história sobre gangues, então você vai ver muito disso. E esses crimes, digamos assim, sendo cometidos aqui. O Jiro Taniguchi, ele é um artista famoso por fazer histórias de contexto, né? De coisas do dia a dia. Aqui ele não, aqui ele faz mais focado nessas gangues de Tóquio. E pelo ano de publicação também dessas histórias, que são na década de 80. Então o Japão estava expandindo, tinha mais artistas, né? Expandindo para outras áreas. O Taniguchi, ele se torna versátil por trabalhar em 2 tipos de categorias assim, de mangá, pode-se dizer. Ele é um autor renomado, né? Ganhou vários prêmios. E uma dessas obras individuais que ele fez foi Tokyo Killers, junto com o Natsu Sekigawa. Ele fez essas histórias assim. O traço dele é um traço bem limpo, mas aqui ele se torna versátil por fazer um traço bem diferente assim. E são assim, histórias que te entretêm, mas não tem algo tão aprofundado assim. Mas tem uma narrativa gráfica muito interessante assim. Então é isso, é um mangá literalmente de violência assim, de armas e assassinatos. Então o Tokyo Killers que o Jiro Taniguchi traz não é uma recomendação para qualquer um ler, por ter algumas cenas bem explícitas também de pessoas. Então, assim, é uma pegada um pouco mais séria. Não é um Taniguchi que traz, como ele traz em outras obras, uma vivência, né, das pessoas e assim, desenrola a história. Aqui não, aqui é uma carga mais pesada, tem umas histórias mais pesadas por envolver isso, né, umas histórias de gangue, assim. E cada narrativa aqui ele traz um jeito diferente de contar o que está acontecendo na cena. Na primeira história, por exemplo, ele trabalha muito com fotografia. Como eu já falei, ele vai dando zoom nos personagens a cada vez que vai acontecendo uma coisa. E aqui embaixo ele vai descrevendo a cena. Então você vai observar a imagem conectando com o que ele quer dizer aqui embaixo. Eu achei uma coisa bem diferente assim. E é uma boa obra para quem gosta mais disso, né? Mais de ação, mais de que as coisas se desenrolem assim na história. Então é uma história onde as coisas desenrolam muito rápido e tem que ser uma leitura bem fluida, bem conectada assim, com o que você observa na imagem, com o que você vê. Ele faz umas descrições assim, bem complexas. Então é uma leitura bem diferente assim. Então é isso. Não tem muito o que falar, porque é como se você estivesse vendo o Japão por esse lado mais urbano mesmo, esse lado mais sujo do Japão. E da pior forma possível. A última história, inclusive, traz uma visão europeizada assim, do que é um cidadão japonês. Porque a história é escrita pelo francês, que é amigo do Taniguchi. Ele escreveu a história e o Taniguchi ilustrou a história. Foi publicado na Husband Metal, acho, que é uma revista de selo adulto lá da Europa, né, que publica histórias mais voltadas para o público adulto. Então, né, tem pegada de sangue, essas coisas assim. E o Taniguchi adaptou essa história. Então é uma história para você ver uma visão diferente de quem é oriental. E é maneiro assim, você observar essas questões assim. Então é isso. O Tokyo Killers é uma leitura tensa assim, mas é recomendado sim.